Olá, meus queridos alunos do CEPI, do Tutor Seu Ferreira de Araújo. Hoje vamos dar início à nossa videocorreção das atividades das aulas anteriores. Ok? Eu deixei 2 atividades pendentes para corrigir. Vou corrigir todas hoje com o intuito de preparar vocês para a prova de bloco que já é segunda. Tá bom? A atividade que a gente vai começar, a atividade 2, sugiro que vocês abram o caderninho de vocês aí. Acha a atividade número 2, vamos começar a correção. Tá bom? A atividade 2 começava assim, item 1. Um minuto. As ondas mecânicas precisam de um meio sólido para se propagar. Um exemplo de onda mecânica é o som. Marque a alternativa incorreta sobre as ondas. Vamos lá, item A. É uma onda que se propaga de forma tridimensional, tá bom? O que seria se propagar de forma tridimensional? Se propagar em todas as direções. Imagina que eu estou no meio de uma sala, tá bom? Eu consigo falar. Na sala de vocês, na sala de aula presencial, física. Qualquer pessoa dentro da sala de aula ela vai conseguir me ouvir, tá bom? Significa que o som vai se propagar assim, ele vai se propagar assim, se propagar assim. Então ele se propaga em todas as dimensões. Então a propagação do som é tridimensional, tá bom? B. O som se propaga em velocidades diferentes dependendo do meio em que está se propagando. De fato, o som ele se propaga de forma diferente de acordo com o meio que ele está se propagando. Normalmente ele se propaga de forma mais rápida em meios sólidos, de forma intermediária em meios líquidos e de forma mais lenta em meios gasosos, tá bom? Por isso que o som ele se propaga de forma mais rápida, por exemplo, uma barra de ferro do que no ar, ok? Letra C. O som pode se propagar sem nenhum meio material, ou seja, se propagar no vácuo. Errado, né? O som ele não se propaga no vácuo. A única espécie de onda que se propaga no vácuo vão ser as ondas eletromagnéticas, ok? Agora D, só para terminar, a alternativa certa da 1 é a C. Agora vamos para a letra D. O som depende de um meio material para se propagar. De fato, sem o meio material, o som não pode se propagar. E dependendo da densidade que a gente viu na aula de ontem, da densidade desse meio material, da estrutura desse meio material, o som ele vai se propagar em velocidades diferentes. Ok? Número 2. As ondas eletromagnéticas são ondas que podem se propagar, devia ter escrito aqui, se propagar em um meio material, tá bom? Foi a digitação. Para isso, preciso que o meio material seja transparente para a radiação que se deseja propagar. Sobre as ondas eletromagnéticas, julgue com V para verdadeiro e F para falso. Número 2. Primeiro item, V para verdadeiro. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Luz visível, ondas de rádio e micro-ondas. Verdadeiro. Todos os exemplos que eu citei são ondas eletromagnéticas. Item 2 agora. Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo. De fato, na verdade a definição de onda eletromagnética é essa. Se propagar no vácuo. Ok? Verdadeiro. A velocidade de propagação da luz no vácuo é de 300 mil km por hora, tá bom? De fato, essa é a velocidade... Mentira, desculpa. Essa velocidade está quase certa. Ela se propaga a velocidade de 300 mil km por segundo, tá bom? Não é por hora, é por segundo. Inclusive, essa é a maior velocidade que algum objeto pode alcançar no universo. A gente vai aprofundar isso um pouco mais, a gente vai estudando óptica, ok? Então essa é falso, porque ela está por hora, certo? Por segundo. Alternativa, o item 4, a onda eletromagnética se propaga em apenas uma direção, tá bom? Falar que uma onda se propaga em apenas uma direção significa se falar que ela se propaga apenas de forma linear, o que é errado. Uma onda eletromagnética, ela se propaga de forma tridimensional, tá bom? Em todas as direções possíveis. Essa é falsa também. Assim como o som, viu? Ondas eletromagnéticas também se propagam em 3 direções. A radiação gama não se propaga através do chumbo. Pode-se dizer que o chumbo não é transparente para aquele espectro de radiação. Verdadeiro. Se a radiação não consegue passar por um certo material, significa que aquele material não é transparente para aquela certa radiação. Por exemplo, essas placas de MDF aqui, ela seria transparente para a radiação gama, porque a radiação gama consegue passar. Ok? Então essa é verdadeira. Verdadeira. Número 3.
A número 3 classifica as ondas de acordo com a sua direção de vibração, direção de propagação e natureza, tá bom? Eu vou ter que classificar a onda de acordo com esses 3 modos diferentes. Teve gente que só classificou de acordo com a sua vibração, ou de acordo com a direção de propagação, ou de acordo com a sua natureza. É tudo, todo o mais amplo possível, todas as 3, ok? Ondas do mar. Quanto à direção de vibração, a direção de vibração ela pode ser longitudinal, tá bom? Ou transversal. A onda do mar ela anda, se movimenta assim, certo? Então ela é onda transversal, desculpa, não é uma onda transversal. Esse movimento é como se fosse uma corda, fazendo esse movimento, uma onda transversal. Então a letra A, ela vai ser transversal. Além de ser transversal, segundo a direção de propagação, a onda ela se propaga em 2 direções distintas, tá vendo? Para cá ou para cá. Significa que ela é bidimensional, ela se propaga em 2 dimensões. Então, além de ser transversal, ela é bidimensional. Ok? Além disso, ela é bidimensional. E quanto à sua natureza? Uma onda pode ser classificada quanto à natureza de forma que vai ser mecânica ou eletromagnética. Uma onda, para ser mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Uma onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Uma onda do mar conseguiria se propagar no vácuo? Não, né? Então significa que a onda é uma onda mecânica. Tá bom? Então eu deveria ter classificado de acordo com os 3. Então ela é transversal, além de ser transversal, ela é bidimensional, além de ser transversal e bidimensional, ela é onda mecânica, tá bom? No próximo quadro eu vou concluir a correção, tá bom? Gente, item B da questão 3. Uma onda de como? Vou classificar segundo a sua direção de vibração, direção de propagação, tá bom? E natureza, ok? Vamos lá, para a direção, ela se propaga, ela pode ser longitudinal, tá bom? Direção de vibração, ela pode ser longitudinal ou transversal, tá bom? Quando a gente vibra uma onda no cauda de violão, ela faz esse movimento aqui, tá bom? Tem uns vídeos no YouTube que gravam a corda de violão por cima, em câmera lenta, você consegue ver a vibração de corda, tá bom? Então ela é uma corda transversal, ela se movimenta nesse sentido, tá bom? Além de ser transversal, ela é uma corda bidimensional, ela se movimenta aqui, ó. Ela faz esse movimento, então tem um eixo X, um eixo Y, e ela está fazendo esse movimento. 2 eixos definem 2 dimensões, então ela é uma corda bidimensional. Então ela é transversal, bidimensional, e quanto à sua natureza, ela pode se propagar no vácuo? Não, né? Ela é uma onda mecânica. Letra C. Importante ressaltar aqui. A gente pode, na letra C já dá esse exemplo já. Tem a diferença da onda da corda e a onda que o som que a corda faz. O som é uma outra espécie de onda, tá bom? O som é uma onda longitudinal, tá bom? Ela se propaga, ela vibra as partículas do ar nesse sentido. Então ela se movimenta assim, ela não se movimenta assim. Então o som propagado pela corda do violão ou qualquer tipo de som, ela é longitudinal, ok? Além de ser longitudinal, a gente já tratou na questão 1, ela é tridimensional, vou colocar só o tri aqui, tá bom? Mas ela é tridimensional, tá bom? Além de ser tridimensional, ela é onda mecânica. Onda mecânica, tá bom? Viu? Era para classificar de acordo com os modos. As ondas podem ser classificadas de 3 modos diferentes, tá bom? Teve gente que só classificou em um, mas eu considerei assim mesmo, tá bom? No próximo quadro eu vou fazer a questão 4, que é a questão que vocês tiveram um pouco mais de dúvida para resolver. Vocês vão ver que ela é bem tranquila de fazer. Vamos lá, gente. Aqui é a atividade número 4, uma atividade que tinha no Enem, tá bom? Só um minuto, acho que na hora que eu digitei ficou errado, né? Apareceu só a questão 4 como se fosse 5, tá? Questão 4, vamos considerar como questão 4 do Enem. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informação do tempo de resposta do aparelho em relação à torre celular e da região onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando as torres de celular puntiformes,
e que estão no mesmo plano, qual o número mínimo de torres para conseguir rastrear esse celular? Vamos lá. Eu tenho o meu celular aqui, maravilhoso. Celular, ok? Esse celular é de algum certo... Eu quero rastrear, por isso você quer rastrear esse celular. Quantas torres serão necessárias para rastrear esse celular? Primeiro, vou fazer uma torre só. Vamos analisar com uma torre. Esse sinal que a onda, esse sinal de onda que o celular está mandando para a torre e a torre está mandando para a onda, é uma onda eletromagnética, tá bom? E ondas eletromagnéticas têm velocidade definida. Qual é a velocidade? C igual 300.000 quilômetros por segundo. A velocidade da luz, tá bom? Então esse sinal, ele manda um sinal para cá e esse sinal está determinado. Eu consigo determinar essa velocidade porque é a velocidade da luz, ok? Eu consigo definir também a distância que a torre está do celular, tá bom? Como? A velocidade média é igual a ΔS por ΔT, tá bom? A velocidade eu tenho, não tenho? O tempo, a torre ela consegue determinar o tempo que ela manda o sinal e o sinal volta para ela. Então eu tenho essas duas variáveis. Então eu consigo calcular, eu vou chamar isso aqui de D, viu? Mas é ΔS, a distância da torre com esse aqui. Opa! Eu consigo calcular a distância. Então uma torre já é necessário? Não. Uma torre não vai ser suficiente para eu calcular a distância, tá bom? Por quê? Imagine que esse celular, vou fazer um círculo aqui, vou fazer só um pedacinho do círculo, porque eu não posso seguir dois lugares. Perdoe o meu círculo, tá bom? Imagine que esse círculo está certinho, sou péssimo para desenhar. Imagine que esse celular, ele está sobre uma circunferência, tá bom? Esse raio da circunferência é igual para cá, para cá, para cá. Então existem infinitas distâncias dessa torre, tá bom? Eu consigo determinar a distância, mas essa distância me dá valores infinitos. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar outra torre. Vou colocar uma torre aqui. A segunda torre. A segunda torre, no mesmo esquema, eu vou conseguir calcular a distância, ok? E eu vou de novo definir um círculo centrado aqui, mais ou menos aqui, tá bom? Agora esse círculo vai limitar a minha busca para dois pontos, ó. Tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá bom? Mas agora eu tenho dois pontos distintos. Dois pontos eu consigo terminar, uma busca policial vai ser diferente de dois pontos, poderia causar o insucesso da sua busca, certo? Vou colocar uma outra torre, ó. Uma outra torre aqui, direitinho. Ela vai ter uma distância D, ok? E ela vai também ser centro de uma circunferência. Então eu vou precisar de 3 torres para fazer a triangulação, tá bom? E o celular vai estar na interseção entre a circunferência centrada nessa torre, a circunferência centrada nessa torre e a circunferência centrada nessa torre, tá bom? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu não sou tão bom de desenho e meu quadro também é ruim, tá bom? Se tiver alguma dúvida nessa questão, você pode me chamar que eu vou te ajudar, tá bom? No próximo quadro a gente vai começar a correção da atividade número 3, que a gente passou na aula da semana passada, fechou?